Olá, sou o professor Otávio Venturini e hoje vamos dar início à nossa disciplina de Criminal Compliance e Condutas Ilícitas Correlatas. Qual que é a proposta do nosso curso? A ideia é apresentar aos profissionais do compliance, aos profissionais do direito, toda a fundamentação legal do tema, ou seja, as legislações sobre anticorrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, concorrencial, no que toca às condutas que são proibidas e às sanções. Com isso, é possível realizar a sua análise de risco, implementar políticas específicas e adequadas ao contexto da empresa, bem como monitorar o programa de integridade. E a primeira aula de hoje, ela versa sobre os fundamentos jurídicos do compliance. É justamente essa introdução ao tema. Muitos aqui já devem ter, inclusive, abordado o conceito de compliance com vocês, programa de integridade, mas eu gostaria de retomar esse conceito sob o enfoque da própria legislação. Mas, afinal, o que é compliance? Há uma definição da doutrina, em geral, que diz que compliance é um sistema de políticas e controles internos que as organizações adotam para impedir violações à lei, bem como assegurar às autoridades externas que estão adotando medidas para impedir violações à legislação. O Decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção, apresenta uma definição específica no seu artigo 41. Vamos lá, o que diz? Programa de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica num conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Ou seja, com base nessas definições, é possível compreender que um programa de integridade ele deve ao mesmo tempo buscar assegurar o cumprimento de normas previstas na legislação e também normas internas que a própria empresa aprova, bem como uma capacidade de demonstrar o cumprimento dessas regras. Então não basta apenas um sistema que formalmente buscaria assegurar as normas, é preciso comprovar efetivamente com base em documentação, com base em registros, em atas. Essa é a ideia de um sistema de integridade. E qual é a origem do compliance? Quando ele surge? Bom, os estudos geralmente apontam a sua origem no contexto da aprovação do FCPA. O FCPA é a legislação norte-americana de combate à corrupção no estrangeiro. Na década de 70, se apurou que empresas norte-americanas realizavam pagamento de suborno a países estrangeiros. E, portanto, aprovou-se essa lei como forma de combate a esse mecanismo. E o que essa lei traz de novidade? Ela traz alguns dispositivos interessantes. Por exemplo, a obrigação de empresas manter registros contábeis fidedignos sob pena de responsabilização. A lei também ela estabelece a responsabilidade do sucessor. Então, uma empresa que realiza fusão com outra, ela pode ser responsabilizada por atos de corrupção praticados por essa outra empresa, o que obriga a empresa que está comprando a outra empresa a realizar, por exemplo, investigações, due diligence. É justamente essas obrigações que trazem a necessidade de implementação de um programa de integridade, sob pena de ser responsabilizado. E como é que ele se expande para o mundo? Bom, aí tem um movimento que se dá por meio da participação de organizações internacionais, então a ONU, a OEA, a OCDE, e a aprovação de convenções, reunindo outros países. Com isso, essa metodologia de combate à corrupção, de mecanismos internos, começa a ser expandida para outros países do mundo. Até chegar, por exemplo, no Brasil, com a Lei 12.846 de 2013. E para que serve um programa de compliance? Em termos gerais, o programa de compliance ele serve, como a gente até disse, para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos relativos à legislação ou mesmo às políticas internas da própria empresa. E caso algum ilícito venha a ocorrer, qual a vantagem de uma empresa em adotar um programa de integridade? Bom, na lei anticorrupção brasileira,
Se a gente for ali no artigo 7º, inciso 8º, ele diz que serão levados em consideração na aplicação das sanções no âmbito da responsabilidade administrativa a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia. Ou seja, né, no caso da legislação brasileira, esse benefício ele se aplica à atenuação da sanção de multa. Então a gente vê, a partir dessas definições, como a lógica de responsabilidade jurídica das empresas passa por uma transição. Agora importa menos saber se a empresa sabia ou não, e mais se ela realmente adotou mecanismos de controle, mecanismos de auditoria, mecanismos de compliance internamente para evitar que um ilícito viesse a ocorrer. Não cabe mais alegar que foi um terceiro que cometeu, que ela não sabia, ela tem obrigação. E como exemplo dessa mudança a gente pode citar, por exemplo, a responsabilidade do sucessor, que eu já mencionei no âmbito do FCPA, mas que também tem previsão na lei brasileira. A responsabilidade por atos de terceiro, ou seja, um terceiro que eu contrato para obter uma licença, eu sou obrigado a verificar. Se a gente analisa, por exemplo, a legislação do Reino Unido e o KBA, eles punem, inclusive, a não adoção de um programa de integridade. E como a gente já abordou no caso do FCPA, que é a legislação norte-americana, além desses mecanismos, responsabilidade por atos de terceiro, responsabilidade da empresa sucessora que adquire outra sem verificar se aquela empresa tinha condenação, algum problema de corrupção, há a previsão de punição pela falta de registros contábeis fidedignos. Então, verifica-se que se trata de uma metodologia de cumprimento de regras, de procedimentos internos que, uma vez não adotadas, podem dar ensejo à punição de uma pessoa jurídica, de uma empresa, dos responsáveis, dos sócios, né? Essa metodologia ela não se limita à legislação de corrupção, aplicando-se igualmente e, sobretudo, ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que é o compliance PLD-FT que as instituições financeiras adotam, bem como práticas anticoncorrenciais, que também recebe o nome na doutrina de compliance concorrencial. Esses mecanismos, por exemplo, treinamentos, canal de denúncia, investigação interna, também podem ser empregados para enfrentamento de outras temáticas no âmbito interno das organizações. Por exemplo, combate às fraudes internas, práticas discriminatórias ou mesmo de assédio. É o que a gente chama de compliance social. E alguns cases que ilustram bem essa metodologia. Em 2012, o banco Morgan Stanley conseguiu demonstrar ao DOJ que as más práticas isoladas de um diretor, que eram violadoras do FCPA, não representavam falha do compliance da organização. Ela tinha realizado treinamentos, enviou 35 reminders e destinou recursos adequados dedicados à área de compliance. Com isso, o banco Morgan Stanley conseguiu afastar a sua responsabilidade e deslocá-la integralmente à pessoa física do seu diretor. Como consequência, esse diretor, por meio de decisão da SEC, acabou banido do setor financeiro, além de ter de pagar a multa no valor de $250 mil. Com o DOJ, o resultado foi uma prisão de 9 meses. E abordado todos esses aspectos, a pergunta que fica é: o que efetivamente muda com compliance? A gente pode tentar resumir essas mudanças em 3 pontos. Um primeiro ponto é a ideia de compartilhamento da responsabilidade pelo controle. Então, até então, a ideia era de que os órgãos internos são responsáveis pelo controle. Com o compliance, isso muda um pouquinho. Então, a própria empresa é responsável pelo controle dela. Então, por meio da definição desses mecanismos, por meio do seu diretor de integridade, equipe, ela tem que formular políticas, formular normas e garantir o cumprimento dessas normas. Esse é um primeiro aspecto. Então, não são apenas os órgãos externos de controles que devem realizar isso. As empresas também têm um dever de contribuir com esse controle. Uma outra ideia também interessante é o surgimento desses departamentos internos. Isso gera uma mudança na estrutura de governança das empresas. Então, as empresas começam a ter essa estrutura, a diretoria de integridade, os compliance officers. Isso é interessante na medida em que mexe no próprio organograma e no modelo de negócio das empresas. E, por fim, algo que tem que ser ressaltado
é a valorização das empresas que atuam em conformidade com a lei, porque esse modelo de legislação ela pune aquelas empresas que são criadas para praticar atos ilícitos, empresas de fachada, empresas que não atuam nos termos da lei. Então a ideia é que o mercado ele se destine a quem realmente cumpre as normas e atua de forma ética. E com isso a gente encerra o tema dessa primeira aula, que era trazer justamente um panorama da relação do direito com o tema do programa de integridade e o tema de compliance. Na próxima aula, a gente começa a enfrentar especificamente a legislação anticorrupção. A gente traz um panorama dessas normas. Muito obrigado e até a próxima aula.